Então, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de mesa. Agradeço a todos aqui pela presença e agradeço aos organizadores desse belo evento, principalmente ao Daniel, que tem sido extremamente gentil assim, né, comigo. Te agradeço muito pelo acolhimento, né, Daniel? Então, eu não quero falar de mim, não, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem olhar Lattes e tal. Eu vou só dizer que eu trabalho coordenando um grupo de pesquisa num programa de pós-graduação em educação. E isso nos últimos 5 anos. E antes disso, eu tenho 15 anos de experiência de educação à distância no exterior. Eu era da Open University do Reino Unido. Isso, assim, só muito por alto. Então, o que eu quero falar para vocês hoje? Eu vou trazer algumas ideias, alguns questionamentos, algumas inquietações que eu tenho trabalhado nesses últimos 10 anos, e, em particular, nos últimos 5 anos, dentro desse grupo de pesquisa que eu coordeno. Tá? Então, é um pouco de uma... Acho que são vozes dissidentes aqui que vão emergir. Então, para começar, eu mostro para vocês essa tag cloud, que mostra, assim, alguns dos rótulos que a gente vê circulando aí na tecnologia educacional. Aliás, eu devia ter dito antes que eu vou focalizar nessa coisa de tecnologia na educação, educação e tecnologia educacional. Tem aí uma questão terminológica, mas eu não vou discutir isso, que complementa, eu acho, a fala da Vani, que focalizou em EAD. Então, a gente tem aqui uma coleção que está crescendo. Hora e vez aparece um novo, eu refaço isso aqui, mudo os pesos e tal. Bem, são concepções que são ditas concepções educacionais, associadas a artefatos tecnológicos, né? E são coisas que são apresentadas como ideias novas ou inovações e o que seja. Em muitos casos não são. De qualquer forma, elas são expressões que aparecem na literatura acadêmica, nas mídias e dentro do universo de operação nosso, lá no programa de pós-graduação, na fala dos nossos candidatos e dos nossos alunos. Então, a gente tem candidatos e alunos que nos trazem propostas de projetos que são, na realidade, problemas da prática, principalmente problemas de uso instrumental. Eu sou um professor de matemática no ensino médio. O que eu faço com esses tablets que eu recebi? Para a gente trabalhar, né, questões de pesquisa em cima disso é bem difícil. Porque, de uma certa forma, essas falas dos alunos, elas refletem características dos discursos hegemônicos da tecnologia da educação / tecnologia educacional, educação e tecnologia. Algumas características desses discursos, né? Um otimismo algumas vezes incontrolável, que a tecnologia irá solucionar problemas de uma educação que é retratada como falida. E eu achei interessante que, em inglês, a metáfora é que a educação está quebrada. Associado com esse otimismo exacerbado, a gente tem hipérboles, que são imagens exageradas, né? Às vezes, que decorrem desse excesso de otimismo, em alguns casos, e sugerem uma fé quase religiosa no poder dos artefatos tecnológicos de mudar questões que são, de fato, relevantes ao social. Uma outra característica é a ideia que a tecnologia é neutra, que as decorrências dos usos de tecnologia, elas dependem apenas dos propósitos de uso. Na filosofia da técnica, um dos exemplos mais usados para abrir essa discussão e dizer, espera aí, gente, não é bem assim, são as armas de fogo. As armas de fogo, né, que tem aquela coisa que armas não matam, quem mata são as pessoas, mas as armas de fogo são feitas para quê? É muito difícil prever como um artefato será reapropriado, apropriado, né, para começar, com relação aos seus propósitos de design. E a gente tem muitos exemplos na história da técnica de coisas que foram desenvolvidas com propósitos bélicos, propósitos de guerra, inclusive a nossa internet, né? Originalmente decorrente de projetos militares. Então, essa coisa de ser neutro é uma coisa assim que eu acho que tem que pensar.
Outra coisa que é uma característica desse discurso é a naturalização de certas coisas que, de fato, são premissas, né? Então, uma é que a tecnologia é inevitável. Eu sei que essa é cabeluda, né? Que ela está aí, que ela é ubíqua e a gente não tem como fugir, etc. E nós, como educadores, né, temos que lidar com isso aí. É imposto, é dado. Mas por quê? Quem é que está por trás disso daí? Eu acho que é mais complicado. Daí a gente querer abrir um debate crítico dentro da discussão do grupo. Também dentro dessa nossa discussão de é natural, tal, é a coisa das gerações, né? Os jovens que cada vez mais têm facilidade de usar as redes e os artefatos, não sei o quê. Isso é complicado, porque empiria, né? A empiria, dados coletados do mundo, eles são, às vezes, bem contrários a essa noção que os jovens fazem coisas incríveis e muito bacanas com esses artefatos. Então, assim, essa ideia geral que é tudo bom, que o futuro vai ser bacana e colorido, é bacana, mas a gente tem que dar um passo atrás e pensar, eu acho. Por quê? No todo da literatura, o que a gente tem identificado, tanto na literatura em inglês quanto na literatura que a gente está levantando no grupo em português, é um maniqueísmo com relação à tecnologia. Ou a tecnologia é tudo de bom, ou a tecnologia é tudo de ruim. Ou seja, a gente está preso em julgamentos de valor. É bom ou é ruim? Onde está o diálogo? Onde está a argumentação lógica? Então, a gente pensa que precisa ir além disso, né? E, para ir além dos julgamentos de valor, nós estamos trabalhando com esse autor britânico, que é um sociólogo, que se define como sociólogo da tecnologia educacional, que é o Neil Selwyn, agora está baseado na Austrália. Ele já vem há décadas levantando esses questionamentos com relação à tecnologia e educação, não é o único, há vários outros autores de várias áreas, inclusive de sociologia e filosofia da técnica, também na área da comunicação e mídias e tal. Mas ele traz duas contribuições que eu acho muito interessantes, são duas ideias assim que eu acho que desafiadoras. Uma é que a gente precisa ter uma dose de pessimismo com relação a essa coisa das tecnologias. E ele traz uma perspectiva de Gramsci, que sugere que nós devemos ser pessimistas por causa da inteligência. E aqui somos todos inteligentes. E, ao mesmo tempo, que devemos ser otimistas por causa da vontade. Porque, como educadores, nós queremos transformação. Não podemos jamais abandonar a esperança, né? Mas, para que a gente possa ir além dessa história de bem e mal, precisamos dosar o entusiasmo que, muitas vezes, ele mesmo diz que as pessoas pedem licença à lógica. Tem várias expressões interessantes que ele usa. A outra ideia que ele traz do Foucault, que é a ideia que nós precisamos ter coragem. Por quê? Se a gente quer ir além de julgamentos de valor, que a coisa é ruim ou boa, e muita da nossa discussão também em torno de EAD é assim, né? É bom, é ruim, independente do que acontece no mundo. Se a gente quer ir além disso, então talvez fosse legal a gente pensar que as coisas não são boas ou ruins de uma forma excludente, mas que as coisas são perigosas. Porque a ideia de Foucault é que, se as coisas são perigosas, existe espaço para manobra, existe possibilidade de ação e transformação. Então, já abre um espaço diferente. Então, bebendo em várias fontes, né, da filosofia e da sociologia, o Selwyn, nesse trabalho aqui que eu estou citando, ele especificamente concebe a tecnologia educacional ou a presença das tecnologias na educação como tendo três aspectos. Os artefatos, que é onde o foco está muito, que são as questões instrumentais, o que fazer com esse negócio. Mas, para além disso, as práticas, as atividades, as ações e os aspectos contextuais, já também pensando que ele tem objeções bastante fortes e bem argumentadas quanto a essa história da neutralidade da tecnologia. Então, isso se aplica tanto a tecnologias digitais, quanto a cadeiras, mesas, quadro e outras coisas que a gente usa tradicionalmente na educação antes dessa explosão de coisas digitais. Então, há uma variedade de possibilidades teóricas para abordagens críticas e, obviamente, teoria crítica
vertentes de escola de Frankfurt é uma, mas há outras, inclusive abordagens Foucaultianas. Enfim, são possibilidades. Há poucos trabalhos, assim, eu compreendo. A gente tem feito muito levantamento. Em português não tem quase nada. Então, a gente tem trabalhado muito com o CEL e outras pessoas associadas, outros associados aí. E o CEL, em um artigo, num editorial, na revista de 2015, ele diz que muito do que se diz sobre a educação é bobagem. De fato, ele não diz bobagem. Ele usa uma palavra chula, que é para cutucar a nossa sensibilidade quanto a questões de linguagem. Aí, eu quero só, assim, para ilustrar uma possibilidade de pensar criticamente, com foco em cima de questões de linguagem, o trabalho que a gente fez, a convite também do Daniel, eu e a professora Jaciara Carvalho, lá no PPGE da Unesa, foram 2 verbetes. Esses 2 verbetes foram um desafio, porque nós tivemos que discutir o que é um dicionário, para que serve, como se faz um dicionário e tal. E uma das coisas que a gente trouxe foi o meu livro infantil predileto, que é Alice no País das Maravilhas. Que, para mim, é uma lição de... Tem muitas leituras, né? Tem muita coisa bacana, é um livro que eu leio para minha filha desde que ela tinha 3 anos de idade. Então, o que acontece? Vocês, né, provavelmente todo mundo conhece, que a Alice vai para esse lugar, que é o País das Maravilhas, ela vai caminhando, encontrando diferentes personagens. No segundo livro, ela encontra esse personagem, que é esse ovo sentado em cima do muro. É um personagem de uns versinhos infantis que as crianças repetem até hoje, né, na Inglaterra, na Grã-Bretanha toda. E tem várias leituras, né, inclusive de onde vem isso, se tem algum fundo histórico e tal. E uma das leituras que eu acho muito interessante relaciona essa inflexibilidade, rigidez desse personagem ali em cima do muro, que quer conduzir uma conversa com a menina, definindo os termos da conversa. É uma linguagem privada dele, num sentido que Wittgenstein diz que é uma impossibilidade, porque a linguagem ela tem que ter significados compartilhados, senão não há comunicação. Então, assim, discutindo isso e pensando em cima disso, que é uma história que eu gosto muito e tal, a gente chegou a um acordo que o que a gente tinha que fazer para montar esse verbete era tirar significados de contexto, que é muito o que acontece num dicionário, e fizemos isso em cima de um levantamento de literatura e uma análise de conteúdo temática razoável inicial. Então, o primeiro verbete sobre educação aberta, aprendizagem aberta e educação aberta à distância, já era uma área que eu já trabalho desde 2000, desde que começou a aparecer recursos educacionais abertos e projetos de MIT e tal, eu já estava envolvida com isso. Então, eu tinha em mente um mapa razoável das concepções e dos atores e de onde... o que se fala sobre isso e tal, e a gente organizou e conseguiu extrair desse mundo de material que a gente levantou alguns eixos estruturantes para a gente compreender como é que essas coisas constituem um conceito e, mais importante, é a gente compreender que questionamentos críticos poderiam ser feitos, porque, como eu já disse, a literatura é limitada. E existe alguma meia dúzia de trabalhos críticos com relação a, especificamente, recursos educacionais abertos, que é uma área bacana, inclusive estão agora foram incluídos no último PNE, né, e, curiosamente, como uma categoria de tecnologia educacional. E as práticas educacionais abertas, e MOOCs, e essas coisas que estão chegando aqui devagar. Então, questionamentos que surgem aqui dentro, relacionados com aquelas inquietações iniciais que a gente tem com relação aos discursos. Essa história da autonomia de um sujeito interiorizado. Uma das linhas de questionamento possíveis é pensar ideologia, é pensar premissas e pensar grupos de interesse envolvidos. Então, tem aqui um mundo de questionamentos. Outra, sloganização, ou seja, transformar em slogan alguma coisa. Isso é uma crítica que é feita à educação aberta como um todo, já lá dos anos 60, inclusive formalizada em termos de filosofia, é bem interessante.
Colonização cultural também é uma outra área de questionamento dentro desse universo aqui de educação aberta. Então, eu não estou dando para vocês uma geral sobre educação aberta, eu estou querendo falar sobre o nosso processo e como é que a gente chegou em uma coisa que é o verbete que segue o que foi pedido pelos organizadores em termos de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu extrair uma concepção geral e vários questionamentos críticos dentro de uma abordagem que está questionando que linguagem estamos usando para falar sobre essas coisas. O outro foi, acho que, um pouco mais complicado, porque a gente, do início, desconfiava que não se tratava de um conceito, no sentido o que é um conceito, mas que tem, sim, uma presença na literatura, nas falas das pessoas, inclusive jornais, revistas e tal, que é a inclusão tecnológica. E nós identificamos 3 concepções principais, que são muito diferentes, né? Uma coisa tem a ver com políticas de inclusão social com base na tecnologia, outra é discussões de inclusão digital, como inclusão tecnológica, como se fosse um sinônimo, e apropriação por indivíduos, aquela história do professor que recebeu um tablet, quer saber o que ele faz com o tablet, né? Então, dentro desse universo aqui, a gente já remete a outras discussões também igualmente complexas, que também se prestam a um exame crítico, com relação a questões de naturalização, neutralidade da concepção de educação que está envolvida, foco em uso instrumentalizado, né? Sem pensamento crítico, e reducionismo. O próprio Selwyn tem um trabalho muito interessante, acho que é um de 2 trabalhos em português que tem dele, que ele fez um levantamento de avaliações de programas, de projetos que foram financiados por programas dentro de políticas de inclusão tecnológica na Grã-Bretanha. E ele levanta, né, esses vários relatórios, estuda aquilo e chega à conclusão muito parecida que o Larry Cuban chegou no início da década de 2000, acho que o trabalho dele é de 2001, com relação ao enorme gasto que os Estados Unidos tiveram em montar a infraestrutura tecnológica nas escolas. Cadê o ganho? Não conseguiram, nem de um lado nem do outro, mostrar que há ganho, e aí eu ponho entre aspas assim, do temor, ou modificações, mudanças profundas, né? Então, tem muita coisa para a gente pensar, mas a gente precisa dar esse passo atrás. Então, só para fechar essas ideias, né, a forma como a gente está trabalhando agora a pesquisa, e a gente pensar e dar muita atenção a contingências em termos de historicidade, não esquecer que não somente as palavras, mas as ideias, os conceitos, eles circulam, eles têm histórias. E que a gente precisa saber, né, para também não comprar gato por lebre. Quando alguém se apresenta uma coisa dizendo que aquilo é uma novidade, e, de fato, não é. É só um pacote diferente de uma coisa que já existia. Outra forma de dar atenção a contingências é a gente pensar em especificidades contextuais e empiria. Ir ao mundo, ao invés de entrar em choque, porque nós pensamos que algumas descrições não são, de fato, descrições, porque elas falam sobre o mundo como ele deveria ser, mas não é. Então, a gente precisa, né, ver como é, para poder abrir possibilidades de transformação. Ou, então, eternamente ficaremos vendo o mundo por lentes coloridas que não geram produtos, né? Não geram mudança. Teorização, a gente também acha que a gente está tentando cada vez mais articular teoria com empiria de uma forma bem mais rigorosa, evitando saladas teóricas assim que não fazem muito sentido, para que a gente possa aprofundar o olhar, né, e trabalhar, formar esses pesquisadores e professores que a gente está formando com um olhar mais aprofundado. E outra coisa que a gente está tentando fazer é ter diálogo entre aquilo que se faz na área de educação e tecnologia e outras discussões. Por exemplo, no universo de recursos educacionais abertos, eu vejo assim uma necessidade enorme de a gente discutir questões de currículo. Só que as discussões sobre currículo são isoladas das discussões sobre REA. Então, a gente pensa que esse tipo de diálogo que é muito consistente com o que a Vani estava falando. A gente tem que tentar fazer isso mais.
Então, só para fechar, eu vou deixar aqui um convite para vocês. Quem se interessar pode dar uma olhada no nosso blog de pesquisa. Lá a gente divulga anualmente um e-book, que é uma coletânea. Até agora foi uma coletânea de trabalhos desenvolvidos em PPGEs, entre parcerias de orientadores com orientandos. E esse ano a gente está fazendo uma coisa diferente, que é um volume dedicado a abordagens críticas. E o Daniel está em nosso conselho científico. Muito obrigada pela tua participação, Daniel. E a gente espera circular isso aí final de novembro, início de dezembro. E teremos, na verdade, o primeiro texto que a gente já recebeu pronto foi do próprio Selwyn. Então, a gente está ficando muito satisfeito com o jeito como o livro está se concretizando. E o nosso trabalho, especificamente, é uma revisão sistemática de literatura, focalizada da forma como o Vani focalizou em EAD, nós focalizamos em tecnologia. Então, é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Eu deixo aqui os meus detalhes de contato. E quem estiver interessado nessas leituras, depois acho que talvez vá divulgar, né, Daniel? Talvez divulgue isso aqui. Aí, quem estiver interessado também pode entrar em contato. Então, muito obrigada, gente. Paciência.